De olho no jogo, de olho no Coritiba do técnico Guto Ferreira, a evolução do sistema defensivo, o que ainda é problemático, o que precisa melhorar, o impacto de John Chancellor na zaga alviverde e também, é claro, a influência do goleiro Gabriel, um dos destaques na vitória coxa branca diante do Atlético Goianiense, na estreia do jogador com a camisa coxa branca. Tudo isso será assunto a partir de agora no De Olho no Jogo. Para falar do Coritiba de Guto Ferreira, estou aqui, como sempre, ao lado de Guilherme Coimbra. Guilherme, é claro, o jogo contra o Atlético Goianiense, ele gerou uma expectativa positiva para a torcida do Coritiba, o Coxa venceu, teve dificuldade em certo momento, mas no geral foi superior. A partir daí, acredito que o torcedor já passe a confiar mais quando se fala numa evolução, num primeiro passo do Guto Ferreira em relação ao trabalho que vinha sendo realizado pelo Gustavo Morínigo. Tudo beleza, Guilherme Coimbra? Beleza, Piva, um grande abraço para você, para todo mundo que está ligado aqui no De Olho no Jogo. Pois é, eu acho que assim, né, com vitória fica um pouco mais fácil para o torcedor também olhar para esse trabalho, né, para o que vem evoluindo nas mãos do Guto. Até no jogo contra o América Mineiro já dava para ver sinais de organização, mas a derrota acaba colocando aquele ponto de interrogação na cabeça do torcedor. Com o Atlético Goianiense isso ficou ainda mais evidente. Como você falou, teve a estreia do Gabriel, o Gabriel foi muito bem, também foi um ponto alto, fortalece o sistema defensivo, mas um sistema defensivo do Coritiba que vinha buscando organização e vem conseguindo. É muito diferente, é notório quando você começa a comparar com um Coritiba do Gustavo Morini. Já é um time que tem padrões defensivos melhores, um time que consegue ter um equilíbrio, uma compactação, consegue suprir, né, dentro do bloco alguns desencaixes que podem acontecer com a famosa permuta, quando um jogador precisa sair para pressionar, de outro ocupar espaço. Isso é trabalho, isso é treinamento, isso é organização. Isso o Coritiba está mostrando e a gente vai analisar aqui agora no De Olho no Jogo. É porque, é claro, né, Guilherme, o Morínigo fez um trabalho de longo prazo no Coritiba, que ele teve o seu valor, a sua importância. Ninguém aqui está colocando em xeque, só que a reta final vinha sendo bastante problemática. E o setor que mais era sentido, que era mais claro os problemas, era o sistema defensivo. A zaga do Coritiba vinha bastante desorganizada em praticamente todos os sentidos, desde o posicionamento, mas principalmente na transição defensiva, Gui. Exatamente, acho que a transição era o grande problema, né, desse time. Todo trabalho também tem o seu desgaste, né? O longo prazo, claro que ele importa, mas também tem que saber entender quando é o momento de repente, colocar um fim no ciclo. E foi o que aconteceu, a diretoria entendeu isso também, e por isso o trabalho do Morínigo, que já estava desgastado, acabou tendo seu fim. E de fato, a transição defensiva eu acho que era o principal problema do Coritiba. Muitas vezes pegava um time muito desencaixado, muitas vezes pressão dobrada, às vezes até triplicada em cima do portador da bola, e isso gera espaço nas costas. Se você não consegue recuperar a bola nesse pós-perda muito rápido, você liberta um corredor enorme às suas costas e isso vinha atrapalhando bastante. O Coritiba sofreu gols assim, em outros momentos chegou muito próximo de sofrer. Já tem um lance que a gente já vai falar do jogo contra o Atlético Mineiro, que foi emblemático, uma defesaça do Muralha, mas de fato essa transição defensiva foi talvez ali o maior desafio do Guto para conseguir encaixar essa equipe e começar a fazer com que o Coritiba tenha a sua cara e consiga evoluir nesse aspecto defensivo, Piva. Eu lembro que na live contra o América Mineiro, após o jogo contra o América Mineiro, a gente comentou que tinham aspectos positivos, mas que ainda eram aqueles primeiros passos, que era o mínimo do mínimo, que não dava garantia de nada, precisaria de mais evolução. Só que ainda assim, como perdeu por 2-0, tomou bola na trave, parecia que era, os caras estão enxergando coisa onde não tem. Só que aí, talvez, Guilherme Coimbra, o maior problema esteja na reta final do Morínigo, naqueles jogos que o derrubaram.
Se a gente pegar aqui como exemplo o jogo contra o Atlético Mineiro que você citou, a gente tem aqui alguns, alguns prints aí de lances desse jogo para ilustrar. Você vai ver o posicionamento da zaga do Coritiba algumas vezes chegando a beirar assim a bizarrice da tamanha desorganização, Guilherme. Pode ir falando que eu vou colocando aqui os lances aos poucos. Perfeito, Piva. Acho que começa por esse lance, né? A gente coloca o frame também, que tem a questão de direito autoral, então, para explicar, né, para o nosso espectador, que o frame acaba conseguindo exemplificar de uma forma também que a gente consiga que o vídeo não seja derrubado pelo YouTube. Mas esse lance, nessa transição defensiva do Galo, a gente nota, primeiro, um desequilíbrio enorme nessa última linha, né, Piva? Olha o intervalo, o espaço pelo corredor central que tem entre um jogador e outro, e essa pressão dobrada, né? A pressão dobrada que dá errado duas vezes nesse lance. Se não me engano, é o Egídio ali que dá aquele que tá mais à frente. É o Egídio que dá o primeiro bote e ele erra. E depois o segundo, que eu acho que é o Castan também, dá o bote e também erra. E aí acaba libertando esse espaço às costas. E aí você vai ter problemas para dar e vender, né? Porque os zagueiros muito distantes um do outro, a marcação dobrada não funcionando ali de forma eficiente e o meio-campo muito longe da zaga, né, cara? Então, num lance recortado assim, você já consegue encontrar muitos tipos de problemas, com alguns deles sendo bastante graves, trazendo aí problemas, trazendo consequências para a equipe. Outro lance contra o Atlético Mineiro, também aí nessa a sequência desse lance, né? Cara, é impressionante, assim, porque aí ó, o jogador vai passar pelo Castan e olha a liberdade que vai ter, desde invadir a área ou colocar a bola ali para finalização. Acho que já é o Allan Kardec no jogo ali, infiltrando a grande área, né? Isso. Esse lance até, né, se o Atlético Mineiro aproveita um jogador passando pelo corredor central ali, ele teria uma tranquilidade enorme para sair nesse 1-1 com o Muralha. Acaba não acontecendo nesse lance, mas é absurdo o campo que o Atlético Mineiro tem para avançar. E a última linha de 4 é uma linha de 2, na verdade, né? Então tem essa pressão dobrada aí, mas era uma linha de 2 ali do Castan e o Henrique, se não me engano, do outro lado. Acho que é o Guilherme, né? Nesse jogo. O Guilherme, é verdade. O Henrique já estava suspenso, né? Exato. Isso. Então é enorme a distância, um desequilíbrio enorme entre a defesa, com esse intervalo entre os zagueiros, e isso era de fato já muito preocupante, sinais de que o trabalho estava desgastado, Piro. Pois é, cara. E aqui, ó, na outro isso é a sequência, né? Aí a finalização, né? Isso. E aí você vai ver que o jogador na área, o Allan Kardec, já está no meio de 2, só que olha a moleza para quem apareceu vindo de trás, né? Aparecendo como homem surpresa, como elemento surpresa, perdão, na infiltração. Então, cara, é um lance que você encontra ali problemas do Coritiba na transição, no posicionamento, muito graves. Lances como esse aí não saiu o gol, não foi o lance do gol, mas mais por um problema do Galo do que qualquer mérito do Coritiba. Exatamente. O que dá para tirar como mérito nessa jogada aí foi a defesaça que o Muralha faz depois, mas de fato, uma bola que caindo ali como um pênalti, né, Piva? Também não dava para perder. O centroavante do Galo também teve o seu demérito. E acho que essa parte do encaixe, ela é talvez a grande diferença do Guto pro Morínigo. Era muitas vezes encaixes dobrados para um atleta que não precisava. Nesse caso, o Kardec, perceba que o Guilherme que está à frente dele, ele já faria esse encaixe, já conseguiria ter esse encaixe de marcação. Não precisava ter dois jogadores pressionando um atleta que não era naquele momento nem o portador da bola, né? A bola não estava sob seu domínio. E com o Guto, o Coritiba, daqui a pouco a gente já vai ver, já consegue ter mais um encaixe individual, próprio coletivo funcionando melhor. Então, esse lance aí contra o Atlético Mineiro, que por sorte do Coritiba não saiu o gol, depois acabou saindo derrotado, já exemplifica bastante. Esse outro lance aí, 4 jogadores, né, cria uma superioridade numérica ali no centro de jogo, mas olha o espaço enorme que deixa no corredor lateral, né, Pivo? Um espaço que, se fosse aproveitado pelo Galo, era outro gol que poderia ter saído também.
E aqui você vai ter a dificuldade, né? Até a altura que esses jogadores estão, são atletas aí que são relativamente lentos. Então, na explosão, se essa bola é lançada para o homem aqui que está no meio desses dois zagueiros, pode ter problema. E se a bola é invertida, aí esquece, né, cara? É um lance que você, para recuperar, vai ter muita dificuldade. Então, o jogo ali da queda do Morínigo, o placar foi de 1-0, mas o campo refletiu outra coisa. Exatamente. O Galo poderia ter feito 2, 3 ou até mais. E assim, em falhas do sistema defensivo do Coritiba, em falhas de organização, em falhas de, no caso de desorganização, né? Mas na falha na transição e na organização defensiva de um time que tinha uma leitura muito ruim dos espaços. E aí eu não quero vir aqui falar que o Morínigo, né, ser depreciativo com o trabalho do Mourinho, como você falou, foi um trabalho longevo e também teve seus pontos fortes e seus pontos altos, mas nessa parte final era trabalho do treinador, era um trabalho coletivo e não tem como defender o indefensável. As imagens assim são fortes, chegam a assustar, porque a gente está falando aí do mesmo que Curitiba com problemas, é a Série A de Campeonato Brasileiro, gente. Não dá para achar que é tudo normal, que é a continuação do lance, né? No momento da conclusão da jogada. Quando a gente fala muitas vezes no futebol, né, Guilherme, tá ficando até um pouco banalizado assim o termo, né, da decisão errada. Qualquer jogada que o jogador não marque o gol, estão falando que o cara decidiu mal. E não é sempre assim, mas esse caso é um dos grotescos, né, da decisão errada aí do atleta, porque é só olhar. Tinham dois jogadores do Galo completamente livres ali, em melhor posicionamento para a conclusão. E uma defesa do Coritiba, né? Ó, essa é a última linha, né? Não está nem um pouco correta de posicionamento. E assim, tem jogador ali que não está marcando ninguém, né? Enquanto tem dois jogadores livres na entrada da área. Então, de fato, isso aí era um problema muito crônico. E também concordo contigo que se fosse bem aproveitado, e ainda bem ali também para o Coritiba que o Muralha ainda conseguiu fazer a defesa, porque se o Muralha acaba falhando, espalmando para o meio, dá para escolher ali quem do Galo quer finalizar. Cara, era um jogo que não daria menor alternativa para um erro aí do goleiro do Coritiba. Já podemos passar aqui para Era Guto Ferreira para mostrar um pouco da diferença, Guilherme Coimbra? Claro, vamos lá, porque de fato tem bastante mudanças, né? O primeiro ponto, né, Guilherme, que quer deixar claro aqui, pessoal, a gente não está com a ideia de mostrar que o Morínigo era uma porcaria e nem que o Guto já transformou a defesa do Coritiba na melhor do mundo, na mais confiável do Campeonato Brasileiro. Tanto a gente não pode esquecer, o goleiro Gabriel foi personagem, o goleiro Gabriel foi protagonista na vitória contra o Atlético Goianiense. Mas mesmo no início de trabalho ainda e com pontos a serem ajustados, você já encontra uma organização diferente do Coritiba. E até para deixar claro, Guilherme, que a gente não vai falar que aqui o time é o melhor do mundo, a gente já vai começar esse trabalho do Guto com um problema, com um erro cometido pelo sistema defensivo Coxa Branca contra o América Mineiro na derrota por 2-0. Exatamente, Piva. E também dizer, né, para o nosso espectador que não passa por um Morínigo versus Guto o nosso vídeo, mas também por um sistema defensivo do Coritiba que teve mudanças. Nesse jogo, com o América Mineiro, já nesse lance o Chancellor, já não era mais o Guilherme. Já tinha o Varley jogando como lateral direito, apesar de ter entrado no segundo tempo. Já a lateral da esquerda também já não era mais o Egídio, já era o Rafael Santos. Tem o Muralha ainda no jogo contra o Atlético Goianiense, já era o Gabriel. Então, assim, tem mudanças de peças também. Então, não é só uma questão tática e coletiva. Mas, assim, trazendo para o campo, nesse lance contra o América Mineiro, tem uma falha do Varley, né? Ele posiciona totalmente, tem uma leitura de espaço errada, e o América ganha campo. E aí uma coisa que não acontecia com o Guto, com o Morínigo, acaba acontecendo com o Guto, que é a chamada permuta, né? O Chancellor, ele tem que sair e pressionar. Tem dois jogadores do América Mineiro no lance, ali em cima do Chancellor, que está com a luz em cima,
E o Varley, rapidamente, ao invés de ele pressionar no trabalho do Morínigo, o natural ali, né, Piva, seria essa pressão dobrada. O Varley ia pressionar a bola. No caso, já com o Guto, o Varley retorna para ocupar o espaço que seria do Chancellor. A famosa permuta. Por quê? Porque tem um jogador nas costas do Chancellor que ali facilitaria uma tabela. E o Varley consegue essa recuperação. Depois, na sequência da jogada, acaba saindo um gol por uma falha do sistema defensivo também, vale ressaltar, mas já começa a apresentar esse ponto de organização. Pois é, cara. Já foi uma mudança de comportamento ali do sistema defensivo do Coritiba. Agora que já um retrato, um recorte do jogo contra o Atlético Goianiense, no último final de semana, no último domingo, no Couto Pereira, e aí você já consegue ver até um posicionamento diferente, né, Guilherme, dos atletas do Coxa. Isso, cria ali uma superioridade numérica, né? O Atlético Goianiense, nesse lance, a bola está até sobre o domínio do Shailon, que é um jogador que tem a qualidade do passe para encontrar, de repente, um entre linhas, um passe de ruptura, como ele até conseguiu nesse jogo. Mas aí nesse lance tem boas dinâmicas de cobertura, né? Um time que tem ali, se não me engano, até o Gamalho, não é o Gamalho mais atrás ali, mas tá fazendo a dinâmica de cobertura, os encaixes já mais individualizados. O Bruno Gomes vai pressionar a bola sozinho, os outros dois jogadores vão fazendo a cobertura, já avisando também os seus opositores nas costas, né? Aqui no caso, dentro do setor aqui, camisa, se não me engano, 9, acho que é o Ricardinho do Atlético Goianiense. Ele já está com uma pressão nas costas, ou seja, aqui já não consegue entrar um passe. E até no lance o Shailon tenta um passe forçado e o Bruno acaba travando e a bola sai pela lateral. Então, assim, já começa a mostrar uma dinâmica de um Coritiba que já faz mais encaixes individuais, que já tenta ser menos afobado nessa pressão na bola, então já começa a pressionar o portador com o jogador, tendo uma dinâmica de cobertura para cobrir caso esse jogador seja vencido no duelo. Então, é um Coritiba que já apresenta posicionamento e ação defensiva diferente do que o Coritiba do Morínigo. Pois é, cara. O comportamento aqui nesse recorte já bem diferente, bem visível aí a diferença. Agora aqui mais um, até da distribuição do time, né? Que os dois zagueiros, o Chancellor e o Luciano Castan, aqui a bola indo em direção ao Rafael Santos e o Natanael bem mais próximo, aquele espaço que você via em outros jogos, bem mais reduzido já nesse início de jogo aí contra o Atlético Goianiense. Um bloco mais compacto, mais próximo, mais equilibrado, né? O Coritiba consegue gerar superioridade. Esses encaixes mais individuais, né? O Natanael já no seu opositor, ali por dentro também no seu opositor, o Rafael também fazendo esse duelo. A bola entra no setor, já tem uma pressão nas costas do Castan, o jogador, e a sobra ali com o Chancellor. Então, se o Castan, de repente, nesse duelo é vencido, ou consegue fazer uma tabela ali, né, com um jogador que consegue passar as costas, o Chancellor já é a cobertura. Então é um Coritiba que já começa a apresentar conceitos defensivos melhores também. Aqui, ó, mais um recorte do jogo contra o Dragão no Couto Pereira. Aí já o Atlético Goianiense fazendo a saída de bola, o Coritiba subindo ali as suas linhas para tentar esse desarme próximo ao gol. E vai mais encaixado também, né, Piva? Com seus encaixes individuais, cada um no seu. Isso força bolas longas, não dá espaço para o Atlético avançar. Então, coisas que o Coritiba tinha com o Guto Ferreira, com o Morínigo, acaba já não tendo mais nesse trabalho novo do Guto, que vem sendo muito bem executado nesses últimos jogos, tanto é que no jogo contra o Atlético Goianiense, como você bem saltou, né? O Gabriel fez defesa, teve bola na trave, mas o Coritiba acabou sem ser vazado. Cara, no jogo contra o Goianiense, aqui acaba sendo até o lance muito parecido, né? Ou até mesmo o mesmo recorte que a gente pega. Mas no lance, no jogo contra o Goianiense, que eu acho importante a gente destacar assim, Guilherme, embora o time adversário tenha tido oportunidades, ali foram mais nos enfrentamentos individuais, né? Por exemplo, aquela bola na trave do Luiz Fernando, ele recebe a bola nas costas do Natanael, faz o domínio já passando pelo Natanael e bate. O outro foi um lance de bola parada. É claro que tem problema, pontos a serem corrigidos no coletivo,
mas foi mais no enfrentamento individual do que na questão de espaço deixado, falta de sincronia nos movimentos. O problema ainda existe, não está perfeito, mas é bem diferente do que vinha sendo aí nos últimos jogos com o Gustavo Morini. Com certeza. E aí acaba acontecendo, e é aquilo que a gente sempre gosta de ressaltar também, que a organização defensiva ela é uma fase do jogo, né? Ela é um momento do jogo. Não quer dizer que um time organizado não sofra gols, né? Esse lance nas costas do Nathanael acabou até sendo uma falha de leitura também do Nathanael, e aí é uma falha individual. Isso também vai acontecer, o jogador não vai acertar o jogo inteiro. E nesse lance, por sorte, a bola pegou um travessão, acabou não saindo gol. Então, também existem pontos individuais a se corrigir. Mas a parte coletiva funcionando, a engrenagem funcionando, um time começa a ficar com menos riscos, né? Menos suscetível a sofrer gols, que era como o Coritiba estava ultimamente. Era um time muito frágil. Tanto é que chegou até a ser a pior defesa do Campeonato Brasileiro por 1 ou 2 rodadas. Então, hoje é um Coritiba que tem apresentado um equilíbrio maior e, se tudo correr bem, um futuro mais promissor para essa permanência na Série A, Piva. Exato. Uma das tarefas do Coritiba para garantir a permanência na Série A é melhorar o aproveitamento do sistema defensivo. Os primeiros passos estão sendo dados. Guto Ferreira mudou comportamentos, já mudou ali até o posicionamento. São linhas ali bem mais compactas, com alguns encaixes ocorrendo. A outra tarefa é voltar a vencer fora de casa, algo que não acontece desde a final do Campeonato Paranaense. Se você está botando fé que neste final de semana Coritiba tira essa nhaca, tira essa zica e vai vencer o Botafogo, passe lá na KTO.com, faça o seu registro, use o cupom de olho no jogo, tudo maiúsculo, tudo junto, e você vai ganhar 20% do valor depositado. Você vai lá e colocar 100zão, vai ter R$120 para brincar, para apostar na KTO.com, usando o cupom de olho no jogo, tudo maiúsculo, tudo junto. Quem bota fé no Coritiba, passa lá que está pagando 4-1. A cotação está alta. Se você é coxa branca, está otimista. Se você acha que vai quebrar a banca e o Verdão neste final de semana, passe lá na KTO.com e faça aí o seu registro usando o cupom de olho no jogo. Faça a sua fezinha no Coritiba. A repercussão toda desse jogo de Coritiba e Botafogo, domingo aqui no De Olho no Jogo, Guilherme Coimbra. Isso aí, estaremos aqui domingo na live tradicional. Nas últimas semanas acabamos levando para segunda-feira, mas vamos tentar manter no domingo esse final de semana, Pio. Exatamente. Então, por favor, se programe e venha participar aqui com a gente da repercussão de Botafogo e Coritiba. E também comente aqui na caixa de comentários como você tem avaliado o sistema defensivo do Coritiba sob o comando do Guto Ferreira. Concorda com a gente que já tem mudanças claras? O que ainda precisa ser ajustado e quais são os impactos de John Chancellor e Gabriel nesse sistema defensivo alviverde? Deixe o seu like, participe aqui no De Olho no Jogo e, por favor, se inscreva aqui no canal e adquira o nosso clube de membros. A partir de R$ 4,99 você pode fazer parte da nossa comunidade. Abraço a todos e um bom fim de semana.